Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5, por gentileza. Hoje você vai ter uma versão 2002, 2003 do pastor Manolo. Jane essa semana virou para mim e falou: não vi você preparando o sermão para este sábado. Eu disse para ela: é que o sermão desse sábado está pronto faz uns 20 anos já. Preguei muito esse sermão. E aí, quando fui definir ele na metade da semana, eu quis me certificar que eu já não tinha pregado, né? Porque hoje é o sermão 257, eu nunca repeti um. Mas eu preguei tantas vezes esse sermão que eu tive a sensação que eu já tinha pregado aqui, mas nas minhas anotações eu percebi que não. Mas este é um sermão que se reporta aos primeiros dias do meu preparo ministerial, quando assumia os púlpitos nos lugares em que era convidado a pregar, ainda sem responder pelo nome de pastor, como estudante, não é? Então, é algo que vai me trazer memórias muito agradáveis. É um outro tom, por isso, Felipe, era uma época em que eu não escrevia, não tenho rascunho, não tenho nada, e numa Bíblia antiga que está lá na casa dos meus pais, que eu preservei da minha biblioteca extinta, eu me lembro que essa página daquela Bíblia era uma página já meio amarelada, de tantas vezes que eu usava aquela porção do Evangelho para pregar. Então, não imagino que seja uma novidade para você a história que vamos nessa manhã tentar extrair lições, mas quem sabe seu coração se aqueça como o meu todas as vezes que você revisita alguns desses episódios conhecidos. Marcos capítulo 5, vou pedir para que você acompanhe a leitura comigo a partir do verso 35, lemos assim. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha morreu, por que ainda incomodas o mestre? Este é um verso que caiu como uma bomba nas mãos de um pai triste, preocupado e que reunia alguma esperança quando ele aborda Jesus às margens do mar da Galileia. Vamos entender em que contexto isso aconteceu? Retroceda ao final ao início do verso 25. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Você conhece essa história, não é? Jesus tinha acabado de desembarcar. Repare o verso 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se achegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E o início do verso 24 diz: Jesus foi com ele. O Evangelho de Marcos é um evangelho bastante movimentado. O público, segundo os especialistas, o público do Evangelho de Marcos é um público ligado ao povo romano, gente de background gentil, sem base nas escrituras, e um povo que respondia muito à noção de poder e de autoridade. O Império Romano vivia ali o seu auge, com uma extensão territorial extremamente vasta, encontrando os limites ao norte da Europa, ao sul da África, a leste da Ásia, e uma marca do Império Romano era a força e o poder do seu exército. Então, de alguma maneira, este povo que é atingido pelo Evangelho de Marcos, a eles são apresentados um Jesus poderoso e com muita autoridade.
Esse Jesus tem poder sobre as doenças, esse Jesus tem poder sobre os males, sobre os demônios, e quando você lê os primeiros 4 capítulos do Evangelho de Marcos, não parece ter espaço para muitos ensinos, parábolas ou discursos. Marcos apresenta um Jesus que já começa a atuar e a fazer milagres, a exercer seu poder, logo no início dessa sua narrativa. Os especialistas dizem que provavelmente Marcos escreveu seu evangelho na perspectiva de Pedro, que por muito tempo exerceu ali o seu ministério em Jerusalém. E esse Marcos é aquele que em algum momento viajou com Paulo, desistiu, depois foi reintegrado, e a mãe desse Marcos, que é também chamada de João Marcos, foi alguém que financiava muitos esforços da igreja cristã ali em Jerusalém, inclusive no período em que Jesus estava vivo. Então, Jesus é apresentado assim, com grande poder, e dentro desse contexto de poder e de autoridade, o capítulo 5, ele vem como uma coisa extraordinária. Os capítulos anteriores mostram Jesus indo de uma margem a outra, e toda vez que ele desembarcava, uma multidão o aguardava com ansiedade. Muitos milagres eram realizados, milagres sobre doenças incuráveis. E o que acontece aqui é que a fama de Jesus começa a se espalhar mais ao norte na Galileia, e chega à casa de um chefe de sinagoga chamado Jairo. É interessante quando a Bíblia dá alguns detalhes, porque um chefe, ele é acostumado a dar ordens, ele era um líder da sinagoga local. E eu não sei se você repara quando lê esse episódio, mas quando Jesus desembarca ali, saindo do barquinho de pesca, cheirando a peixe, depois de uma madrugada tumultuada, quando ele acalma a tempestade, os dias anteriores tinham sido bastante incríveis. Jesus acalma a tempestade, expulsa o demônio lá na região de Decápolis, e quando Jesus desembarca, Jairo deposita na figura desse Nazareno toda a sua esperança. Eu vou dizer para você que pela posição que ele ocupava, não fosse o caso drástico, não fosse uma ameaça direta da morte invadindo a sua casa, de sua menina com 12 anos, é possível que Jairo olhasse com alguma desconfiança para Jesus. Porém, meu amigo, o que o desespero faz com a gente, o que a necessidade faz com a gente. Então esse Jairo, ele vai ao encontro de Jesus, e ele não consegue esconder quem ele é. No verso 23 e 24, você deve ter lido, que ele aborda Jesus, ele faz um apelo, a palavra que ele utiliza é: minha filhinha está muito doente. Essa palavra filhinha, traduzida para nós no diminutivo, na língua portuguesa, ela no seu original grego, ela indica o termo mais suave, o mais singelo, o mais carinhoso que um pai poderia utilizar para se expressar em relação a um filho. Então ele tenta acertar o coração de Jesus em cheio, a partir da necessidade dele. Minha filhinha, minha princesa, o meu tesouro. É assim que o pai aborda Jesus. A Bíblia diz que ele se prostra, e Jesus está saindo do barco. Isso quer dizer que Jairo também não liga para a pose dele, para a posição dele, não está ligando o que as pessoas vão dizer. A opinião sobre Jesus ainda não havia sido cristalizada, ele não está nem aí, ele vai e aborda Jesus lá dentro da água, porque ele sabe que a praia está assim de gente, e ele não quer perder a chance, porque o caso é grave, a filhinha está muito mal, mas ele não consegue esconder quem ele é um chefe. E nesse verso que lemos, ele tenta dizer para Jesus o que Jesus tem que fazer. Você reparou? Vem, impõe as mãos sobre ela. Um chefe está acostumado a dar ordens, e ele tenta dizer para Jesus como é que Jesus tem que fazer. E o bonito é que no início do verso 24, Jesus não tenta botar Jairo no seu lugar. Ei, escuta aqui, vai determinar a minha agenda agora? É você que vai dizer como que eu tenho que fazer o meu trabalho? Não, Jesus não. A Bíblia apenas diz assim, e Jesus foi com ele. Porque Jesus tem muita compaixão por aqueles que estão em desespero. Você sabe que algumas das queixas de Jó, no meio de sua agonia, algumas dessas queixas, Deus não censura de maneira direta, porque alguém que está sofrendo fala às vezes, com seu coração pesado, e às vezes isso não passa pelo filtro da razão. Por isso a gente tem que tomar cuidado quando nós estamos sob forte emoção.
E quando você tem que lidar com alguém que está sob forte emoção, muitas vezes nós não podemos tomar as pessoas por suas palavras, elas merecem a nossa compaixão. Você lembra quando Elias disse, eu quero morrer? Você lembra? Você lembra quando Elias disse, eu quero morrer? Naquele momento de agonia dele, de tristeza profunda, a serva do Senhor no livro Profetas e Reis diz que Deus não o tomou pela palavra. E aqui tem até uma ironia, abrindo um parênteses na história de Elias. Elias, eu respondo às suas orações. Você diz para não chover, eu corto a chuva. Você diz para chover, eu mando um temporal. Mas essa oração sua eu não vou responder não, Elias. Se tem um negócio que não vai acontecer com você, é que você não vai morrer. E não morreu mesmo, né? Subiu vivo, não é? Jesus vai com ele cheio de compaixão. E agora Jairo toma Jesus ali na beira da praia e vai puxando Jesus, porque ele tem muita pressa para que Jesus chegue na casa antes que o pior aconteça. Só que nós lemos que Jesus foi interrompido nesse trajeto. É uma mulher, e faz 12 anos que ela sofria de um grande mal. A Bíblia diz, e lemos, que ela ia de mal a pior, mas ela ouviu, assim como Jairo, ela ouviu falar da fama de Jesus. Ela ouviu que, sob o seu comando, a tempestade se acalmou. Ela ouviu que Jesus alimentou uma multidão com o lanche de uma criança. Ela ouviu que ao sul da Judéia, um homem havia sido curado da lepra quando Jesus tocou nele. E a mulher achou, ele pode resolver o meu problema. Mas o que essa mulher não conseguia observar é um espaço na agenda de Jesus. Ela não era tão importante quanto Jairo. Ela não tinha nada que a credenciava, pelo contrário, há mais de 10 anos, respeitando as leis cerimoniais, essa mulher era impedida de exercer a sua religiosidade. Ela não podia ir ao templo, ela não podia oferecer uma oferta, ela não podia ter contato com as pessoas, porque a lei cerimonial a proibia. Ela estava numa condição cerimonial impura. Então ela pensa o seguinte, eu preciso desse homem, mas eu não posso simplesmente chegar no meio dessa gente toda lá. Porque se alguém me reconhecer, e se alguém me censurar, e se ele olhar para mim e ele dizer, minha filha, você não pode estar aqui tocando nas pessoas, as pessoas não podem estar tocando em você. Então ela põe na cabeça dela o seguinte, se eu apenas tocar na roupa dele, já vai ser suficiente. Eu não preciso que ele pare para falar comigo, eu não preciso que ele olhe nos meus olhos, eu não preciso de nada, eu não preciso nem que ele diga nada. Olha que fé extraordinária, olha que fé extraordinária. Ela disse, se eu apenas lhe tocar, já vai ser suficiente. É isso que nós lemos. Observe a sequência do texto, eu sei que você conhece, mas... Verso 29, vou repetir o 28, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, olha aqui, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? O que eu não daria para ter visto essa cena? Você imagina, Jairo puxando Jesus pela mão, cheio de pressa, os discípulos ali parecendo aqueles leões de chácara, sabe como é que é? Na frente assim, abrindo caminho, deixa passar, né? Porque ser famoso é interessante, mas ter amigo famoso também é interessante, né? E aí, a fama de Jesus estava se espalhando, e os discípulos gostavam disso, eles gostavam disso. Eles amavam esse negócio. Então, fazia aquele cordão de isolamento. E outra, eles gostaram também que Jairo, um homem importante, estava ganhando um papel de destaque no meio daquela visita ali da cidade. Imagina, deixa passar, e já estamos indo para casa e vai, aquela coisa toda. Mas de repente a mulher consegue, tocando em um monte de gente, não teve como. Ela consegue alcançar não mais do que a barra da roupa de Jesus, a orla de sua veste. Ela toca lá na barra, para tocar na barra onde ela estava, meu irmão. Onde ela estava? Ela estava no chão, ela estava jogada. Foi o máximo que ela conseguiu, ela não tocou no ombro, ela não foi de frente. Ela toca Jesus por trás, arrastada no chão, correndo o risco de ser pisoteada e até reconhecida. E quando ela toca, Jesus para. O que eu não daria para ver essa cena? E Jesus faz uma pergunta que deixa os discípulos constrangidos. Eu costumo dizer que deixa os discípulos embaraçados, mas como eu tenho uma parcela da igreja que é hispana, isso daria uma outra conotação, não é? Já cometi essa gafe outras vezes. Então ficou constrangida, não é? Os discípulos ficaram constrangidos. Marcos não diz, mas no outro evangelho diz que foi Pedro que falou, Senhor,
Aí não, né? Porque pega mal aí, porque todo mundo te apertando por tudo quanto é lado, te tocando, te espremendo, e o Senhor me faz a pergunta, quem me tocou? Adoro isso. Mas é fantástica a maneira como o próprio Pedro vai narrar isso, pela pena de Marcos. Jesus para imediatamente, porque ele sentiu que dele, que diz? Saíra poder. Que coisa extraordinária, meus irmãos. Você precisa entender uma coisa. Nessa manhã, nós nos esprememos ao redor de Cristo aqui hoje pela manhã. Nós estamos tocando aqui a Jesus, olhando Ele de perto, como aquela multidão na praia, como o próprio Jairo que o tomou pela mão. Mas você sabe que o que a gente extrai de Jesus, quando estamos na sua presença, isso vai do nível de nossa sede e na dimensão da nossa expectativa. Alguns de nós hoje poderão sair dessa igreja com as suas medidas completamente cheias, e outros vão sair com muito pouco. Nós podemos extrair do Senhor poder e virtude para a nossa caminhada cristã, mas alguns de nós vamos, quem sabe, sair da maneira como nós entramos, porque a expectativa que eu me aproximo de Cristo determina a bênção que eu consigo receber dEle. Você não pode vir à igreja, você não pode ter contato com Cristo de forma casual, automática, porque é mais um sábado, porque é mais um culto, porque é mais uma semana, porque é mais um sermão. Isso seria muito pouco. Você precisa elevar a tua expectativa quando você vem para a igreja. Antes de vir para a igreja, não faça no automático, porque pode ser que você toque em Jesus e dele não saia virtude alguma. Por quê? Porque falta recurso para Deus? Porque faltaria poder para Ele? Não, porque a nossa expectativa de fé determina o que Ele nos concede. Então eu apelo a você nessa manhã, não toque a Cristo de maneira casual, não venha à igreja no automático, você precisa ter a sua expectativa elevada. Não seja tímido, não ore pedindo o mínimo, não ore pedindo pouco, porque Ele tem prazer, lógico. Eu tenho uma criança de 2 anos, eu não posso permitir que a minha criança de 2 anos determine a sua própria dieta. Recentemente ele descobriu o sabor do pão de queijo. Se deixar, quer comer pão de queijo de manhã, de tarde, de noite. Eu até concordo com ele, mas não posso permitir. Agora você imagina, se na minha limitação como pai, se a minha visão tão estreita, tão curta, eu preciso dizer não ao meu filho eventualmente, por quê? Porque eu sei de coisas que ele não sabe, porque eu compreendo coisas que ele não compreende, porque eu já vivi coisas que ele não viveu, porque eu estou vendo coisas que ele não pode ver. Eu sou falho e limitado, mas tenho o suficiente para dizer ao meu filho, não, não, agora não, é isso, não isso. Você imagina Deus numa escala de sabedoria desconhecida, numa escala de onisciência desconhecida, de sua grandeza. Você acha que Deus mesmo atenderia a todos os nossos pedidos? Lógico que não, mas isso não quer dizer que você não tenha que ter expectativas elevadas. Isso não quer dizer que você tenha que se aproximar dele com fé, esperando grandes coisas. Isso aqui não é um sermão para alimentar em nós a busca da felicidade ou da prosperidade, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você tem um destino a perseguir, e o seu destino se chama céu, e as decisões que Deus toma para administrar a sua vida levam em conta esse projeto. Ele quer que você more com Ele lá. Tudo aquilo que ameaçar a sua ida para o céu, Deus não vai pensar 2 vezes em dizer, não vou te dar isso, criatura, não vou. Algumas vezes, nós fazemos orações e nos empenhamos nelas, e depois de alguns dias a gente percebe, ainda bem que Deus não atendeu, né? Às vezes leva semanas, e tem gente que leva uma vida inteira. Deus às vezes administra as nossas decepções, esperando que a maturidade chegue à nossa vida, para que lá na frente a gente diga, rapaz, não era a melhor coisa mesmo não, ó. Lógico. Mas isso não quer dizer que você não deva ir a Ele com grandes expectativas. Você precisa ter coragem de pedir grandes coisas, mas ao final de suas orações dizer, Senhor, o Senhor sabe o que é melhor. Olha aqui para mim, meu irmão, olha aqui para mim.
Deus nunca errou, nunca, nenhuma vez, nenhuma única vez Deus errou, nunca. Deus nunca falhou, nunca, nenhuma única vez, nunca. Deus nunca descumpriu uma promessa, nenhuma única vez, nunca. Você acha que Ele faria isso com você? Lógico que não, mas Deus tem um projeto. Ele disse: eu vou preparar um lugar para você morar comigo. Então as decisões que Deus toma em relação à nossa vida, quando nós nos entregamos nas mãos dEle, levam em conta isso. De mim saiu o poder, então Ele para. Ele reconhece um toque no meio de tantos outros. Ele reconhece você no meio dessa igreja que está cheia hoje aqui pela manhã. É como se não houvesse mais ninguém. Ele sabe exatamente o que você está passando. Ele sabe em que condições você entrou nesse edifício hoje. Ele sabe o que anda turbando seu coração. Ele sabe quais dúvidas andam ameaçando a sua fé. Ele sabe. Ele conhece. Ele sabe, olha para você como se não houvesse nenhum outro. Deus sabe. E essa história me conta isso. Deus não é o Deus do atacado. Deus é o Deus do varejo. Eu não sei como é que você pode traduzir isso para eles aqui, Felipe. Mas é como se Deus não trabalhasse no Costco. Deus trabalha no mercado da esquina aqui. Deus não vende para grandes quantidades. Deus vende na miudeza, a granel. Sabe como é que é? Deus lida com as pessoas como se elas fossem únicas, e elas são para Ele. Então Ele para. Imagina o desespero de Jairo. Apressado, agoniado, vai lá na beira da praia, se joga na água, puxa ele pela mão, e aí Jesus resolve parar no meio do caminho para sua casa e dizer: espera aí, alguém me tocou. Pedro envergonhado, os discípulos meio assim, que pergunta, pegou mal, aquela coisa toda, que cena, não é? Então ele diz: saiu o poder de mim. E o relato bíblico fala que a mulher, ela reúne alguma coragem para dizer: fui eu, quer ver? Verso 32, Jesus olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e temendo, cônscia, ciente, entendendo o que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Agora olha aqui agora, 34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Tem um negócio aqui. Jairo puxou Jesus lá da beira da praia, dizendo: a minha, o quê? A minha filhinha está muito mal. E quando Jesus para tratar dessa mulher, olha o que ele chama ela: filha. Filha. É como se Jesus estivesse dizendo para Jairo: eu sei o que você está passando, companheiro. Eu também tenho filho sofrendo. Eu sei, eu compartilho da tua dor. E assim como você está agoniado para atender a tua filha, eu tive que parar para atender a minha aqui. Não é fantástico? Mas as ironias não param por aí. No verso 35, e foi com ele que eu comecei o sermão, Jesus estava falando com a mulher quando chegaram alguns dos chefes da sinagoga e disseram: não incomodes mais o mestre, a tua filha já morreu. Puxa vida, que notícia. Mas Jesus, verso 36, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, os irmãos Tiago e João. Chegando, verso 38, à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito, e ao entrar lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Verso 40, riam-se dele. Tendo, porém, mandado sair a todos, tomou o pai, a mãe da criança e os que vieram com ele, Pedro, Tiago e João, entrou onde ela estava, e tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, e tinha, olha o que diz aqui, quantos anos a menina tinha? Quantos anos a menina tinha? A menina tinha 12 anos. E agora diz para mim, há quanto tempo aquela mulher estava com a sua enfermidade? Há 12 anos aquela mulher experimentava a aproximação da morte. E há 12 anos a vida tinha chegado à casa de Jairo. Para uma,
o início do fim, para outra o fim do início. E no momento em que ambas mais precisaram, alguém cruzou o destino delas. As histórias se entrelaçam numa cidade na Galileia. Um pai desesperado e uma mulher aflita. 12 anos a menina de vida, e há 12 anos, segundo o próprio conceito de hemorragia, há 12 anos a sombra da morte. Mas no momento em que as duas mais precisaram, Jesus cruzou o caminho delas. A filhinha de Jairo e a filha de Cristo. Nem a hemorragia e nem tampouco a morte resistiu ao poder extraordinário do Jesus a quem nós servimos. Não é incrível? Ele entra na casa, olha a sensibilidade de Jesus. Quem vem com a notícia dizendo, olha, não adianta mais, deixa Jesus fazer o trabalho dele, porque a menina já morreu. Olha a pressa de Jesus agora em dizer para Jairo, fica tranquilo, camarada, fica tranquilo. A expressão utilizada é sem acudir a tais palavras. Você sabe que Deus, às vezes, ele finge que não ouve determinadas coisas. Tem hora que a gente diz algumas coisas e Deus simplesmente ele ignora. Sem acudir a tais palavras. Ele disse para Jairo, não temas. Essa é uma das 360 referências, não temas, que nós temos registrado nas Escrituras. Jesus quer acalmar as nossas emoções, Ele quer equacionar os nossos sentimentos. Ele quer que a paz invada o nosso coração. Nós não temos o controle sobre o que vai acontecer, mas Ele quer se certificar que a gente confie nele. Não temas, crê somente. Aí Ele vai lá, Ele organiza o ambiente, pede para as pessoas saírem. Ele acaba com o alvoroço. Ele quer Pedro, Tiago e João perto dele. Ele sabe que ele vai precisar do testemunho desses três mais tarde. Ele tem o pai, ele tem a mãe, e ele vai na menina. Que coisa incrível. Eu não consigo não pensar como este milagre impactou o reino dos céus. Quando os anjos, conhecendo o autor da vida, as palavras de Ellen White, nele que habita a plenitude da divindade, ele tem vida e é vida, vida original e não derivada, Criador dos céus e da terra. Ao comando de sua voz, a menina ressuscita. Que coisa incrível. Sensibilidade. E ele devolve a menina aos pais. Meus irmãos, ao deixar este recinto na manhã deste sábado, eu queria que você saísse daqui entendendo que você serve a um Cristo muito poderoso, a um Cristo que tem expectativa de dar a você e reconhece em você, no seu toque e na sua necessidade, Ele reconhece você como único no meio de uma grande multidão de pessoas. Você não é mais um no meio da galera, você é o único para Ele. Ele se preocupa com aquilo que te rouba a paz. Não há absolutamente nenhuma oração que escape pelos seus lábios que não atraia o seu imediato interesse. Esse é o Jesus a quem nós servimos. Não é fantástico? Pois bem, eu não sei se aquilo que você acha que é o melhor para você combina com a sabedoria infinita dele. Mas uma coisa eu sei, Ele fará o que for melhor para você. Eu espero que da Igreja Brasileira de Dallas, nessa manhã, ou para qualquer um que venha assistir esse sermão no futuro, eu espero que esse mesmo testemunho seja dado. Eles me ouviram, eles acreditaram, e de mim saiu o poder. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Pai amado, nós te agradecemos porque em tua infinita sabedoria e bondade, Tu conferes aos filhos dos homens as bênçãos que eles precisam. Nós reconhecemos que Tu és poderoso, que não há limitações, nenhuma limitação de Tua parte. Nós só queremos descansar, encontrar a paz nesse Jesus poderoso que sabe o que é melhor para nós. O Senhor trouxe e devolveu a alegria à casa de Jairo. E o Senhor deu uma nova perspectiva àquela mulher enferma. Muitas vezes nós amargamos o prolongado cerco de uma enfermidade, de um mal crônico. Nós gostaríamos de nos ver livres de algumas coisas.
Eu sei que um dia o Senhor disse a Paulo: minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas o Senhor também disse ao leproso: eu quero, fica limpo. Filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Sai dele agora, levanta e anda, vem para fora. São palavras tão poderosas, de um Deus tão poderoso. Senhor Deus, olha para nós com misericórdia. O Senhor sabe o que passa no nosso coração nesse momento. Exerça o teu poder sobre nós, Pai. Acalme os nossos temores e que a gente possa receber dos teus lábios misericordiosos e a gente possa acreditar que nós não devemos temer, apenas crer. Despeça-nos com a tua paz, com a tua bênção no dia de hoje e nos dá a alegria de te servir durante esta tarde. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.